Em paz, o amor de Cristo esteja no coração de todos vocês. Irmãos, hoje eu vou falar na direção do Espírito Santo de algo importante. Como tem sido sempre que o Espírito Santo traz ao nosso coração. O preço da traição. Você vai observar como que uma pessoa que pode andar com você, conviver com você, ou fazer parte da sua família, fazer parte da convivência com você, você conhecer há muito tempo, você considerar uma pessoa da sua família, e você vê como a pessoa vai agir diante de algo que é a fraqueza dela, que é o ponto fraco, que a pessoa não vai enxergar, vai ser manipulada, enganada por Satanás, meu inimigo. Então, o maior exemplo de ensinamento da palavra está em Mateus, capítulo 26, verso 6. Observa atentamente qual é o caráter, qual é a personalidade de uma pessoa que aparentemente se mostra seu amigo, se mostra próximo de você, se mostra que te ama, que cuida de você, que se preocupa, que está do seu lado em qualquer hipótese da sua vida, qualquer situação, não importa o que vai acontecer, ela está o quê? Ali. Então, ela se passa por algo que ela quer mostrar algo que ela não é. A pessoa está ali, ela pode manipular os homens, manipular as pessoas, por se mostrar uma pessoa amorosa, carinhosa, receptiva, está próxima de você, trata você bem. Mas a maior estratégia do inimigo é mostrar a pessoa em algo que ela não é. A aparência. A aparência é um grande exemplo que aconteceu com Judas Iscariotes. Então, observa atentamente qual era a forma dele agir, qual era a forma dele proceder, como ele se apresentava aos discípulos, como ele estava ali em comunhão com os discípulos, comunhão com Jesus, como ele se apresentava. Observa atentamente. Mateus capítulo 26, no verso 6 em diante. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. Então, era um perfume que era caríssimo naquela época. Essa mulher, se dedicando, investindo, fez algo para o Mestre, para Cristo. E aí você vai observar uma atitude boa de uma mulher e a atitude fingida, que se passa por algo, que se preocupa com alguém, mas no fundo não se preocupa com ninguém. Está pensando somente nele, somente na sua vida, porque é isso que o inimigo faz, é isso que Satanás faz. Mas a pessoa olhar somente para ela, ela não olha para aquilo que está em sua volta. Aí na sequência, 8. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por quê? É este o quê? Desperdício? Então, olha a manifestação, olha o ponto de interrogação. Então, o que essa mulher está fazendo é um desperdício. Só eles estavam enxergando as coisas fisicamente, não estavam enxergando espiritualmente. Olhos carnais, olhos apegados ao dinheiro. E aí, na sequência, ele fala:
pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro a quem? Nossa, como discípulos estavam preocupados, né, com os pobres. Poderia pegar todo esse dinheiro, então não era pouco dinheiro, na verdade, não era pouco dinheiro. Poderia pegar esse dinheiro, retribuir para os pobres, socorrer os pobres. Então você vê a atitude. A mulher fez algo espiritual, voluntário, algo, ela sentiu no seu coração, e aí eles estavam somente preocupados com aquele dinheiro que estava sendo derramado aos pés de Jesus, por esse perfume, que naquela época era muito caro. Na sequência ele fala: Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afliges esta o quê? Esta mulher? Pois praticou boa ação para comigo. Então, essa mulher praticou boa ação, e os discípulos praticaram uma má ação. O que estava ali no meio era o principal, né? Era o principal que estava ali se envolvendo e se manifestando para falar, para dizer que estava preocupado, para dizer que aquilo era um desperdício, que era para ajudar os pobres, socorrer os pobres. Aí você vai ver a sequência: porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim, é minha vez de ter o quê? Sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu derramamento. 13. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez, para a memória sua. Só que a mulher fez. E um discípulo que estava ali no meio, estava se manifestando, ele estava de olho apenas no dinheiro, mostrando, ele mostrar para os discípulos: eu sou um homem espiritual, eu sou um homem obediente, eu sou um homem que se preocupa, quero o bem das pessoas. Então ele estava mostrando algo inexistente, algo falso. Tem pessoas que estão em sua volta, aparentemente você pensa, você acredita, elas estão mostrando algo com afeto, com carinho, mas no fundo é por interesse. Assim era Judas Iscariotes, por interesse ao dinheiro. Então ele se passava por um homem estruturado, um homem que se preocupava com a sua vida, se preocupava com os discípulos, se preocupava com os pobres, fingindo. Nada daquilo era o quê? Verdadeiro. Tudo era o quê? Aparência. Então a aparência faz as pessoas serem conduzidas, serem totalmente direcionadas pelo inimigo para trazer situações adversas ao homem, à mulher, principalmente aqueles que são o quê? De Cristo. Então, Judas Iscariotes convivia com os discípulos, convivia com Jesus, estava sempre ali presente, mas o preço da traição, porque quando uma pessoa é traída, ela sente, ela recebe, ela sente, ela sofre. Você vê que uma grande diferença no preço da traição através de Judas Iscariotes, mas o verdadeiro amigo sempre vai procurar dar a oportunidade de um discípulo, de um filho, de uma pessoa que mudar. Jesus deu a oportunidade a todos de mudar, a todos. Esse é o verdadeiro amigo. Enquanto o inimigo estava agindo no coração de Judas Iscariotes, Satanás estava agindo, fazendo ele estar no meio, mas está totalmente com os olhos, o coração em outro lugar, principalmente aprisionado, né? Com Deus desse mundo, com Deus do dinheiro,
onde ele estava sendo atraído, incomodado da sua própria tentação, concupiscência, desejo ao dinheiro, ao poder em suas mãos, mas não buscava o poder do quê? Espiritual. Então, olha a sequência, no verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o quê? Entregar. Então, 30 moedas de prata foram o suficiente para aquele que se dizia amigo, se dizia um homem maduro na fé, um homem espiritual, uma pessoa que se preocupava com todos que ali estavam, se preocupava com os pobres, por 30 moedas. E aceitou a proposta. Mas ele aceitou porque ele foi procurar, né? Ele foi procurar para entregar a Jesus. O inimigo age na calada da noite, age escondido, no silêncio. Então, ele agiu, ele procedeu assim. Então, procedeu por causa do quê? Do dinheiro. Assim é na sua família. Assim é com as pessoas que você convive. Quando entra o dinheiro, o inimigo aproveita a oportunidade, a fraqueza desse homem, dessa mulher, para o quê? Agir. Para colocar um contra o outro. Então, os discípulos não conseguiam perceber e enxergar que Judas Iscariotes era o traidor que ele estava, era o inimigo, era o que estava sendo usado por Satanás. Aí continuando. Na sequência, Jesus reúne os 12, e esses 12 aí estavam na última Páscoa, né, onde se tornou a Santa Ceia. Ele fala aqui, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres Páscoa? Ele disse: ide à cidade a um certo homem, diz ele: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa dos meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenava. Prepararam a Páscoa. Então Jesus falou: faz isso. Os discípulos fizeram, não contestaram. 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com quem? Com os 12. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então Jesus anunciou, reuniu os 12 discípulos, falou para todos eles: um de vós há de me trair. E um começou a olhar para o outro: quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor? Quem é o traidor? Estavam no mesmo meio, estavam convivendo, andavam juntos, mas tinha o traidor, tinha o inimigo no meio. Então, você pensa, você acredita que muitas pessoas da sua família é seu amigo. Você acredita? Você alimenta isso no seu coração. Mas muitos que estão na sua família são os seus inimigos. Não, pastor, são os seus inimigos. Porque você busca por Jesus e ela busca por Jesus. Ele é uma pessoa de Deus ou é uma pessoa que não tem nada de Deus? Ele é um homem cristão ou uma mulher cristã? Você, pela sua fé, você sempre vai falar: não, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa é de Deus. Você tem que falar isso mesmo. E é de Deus.
É se a pessoa não quer nada de Deus, não quer ouvir a palavra, não quer se alimentar, não tem comunhão, o seu inimigo pode ser alguém da sua própria casa, tem o seu mesmo sangue, e assim Satanás trabalha a trazer o preço da traição para você desistir, abandonar tudo, e assim ser influenciado, atingido pelo elo mais forte, o seu sentimento, de você se entristecer, se abater, se ficar se perguntando por que ele fez isso, por que ela fez isso. Mas uma coisa é você estar no mundo, agir como ele age, como ela age. Quando você era uma mulher incrédula, um homem incrédulo, você pode ter certeza que as coisas seriam o quê? Diferentes. Muitas coisas não estariam acontecendo agora. Acontece que você busca por Cristo, o inimigo não fica de braços cruzados, não fica parado. Ele procura oportunidades, situações para trabalhar na vida das pessoas incrédulas, que ele possa atingir. Então aqui também era uma família. Era uma família. E Satanás estava trabalhando no coração de Judas Iscariotes. Mas Jesus chamou ele. Ele era o quê? Discípulo. Se Jesus chamou um que era discípulo, imagine aquele que está na sua casa, que você acredita ser uma boa pessoa, acredita ser uma pessoa que tem caráter, e ela não é. Qual será a sua dor, seu sofrimento? Se essa pessoa fizer algo para você, se essa pessoa te decepcionar, te trazer uma frustração, algo que você jamais está esperando. Jesus já esperava por tudo isso, essa é a diferença. Jesus sofria por antecedência. Só que você não sabe, você não conhece. Quando você recebe algo de imediato, você sente dentro de você. Só que você não pode deixar nada te afligir a sua fé. É isso que Satanás quer. Que você venha olhar para aqueles que te cercam, para aqueles que uma época atrás era o que ele tinha, o seu, era meu melhor amigo, era o que sentava comigo, conversava comigo, mas hoje não é mais. Tudo muda. Pense, quando você tem um filho, quando você tem uma filha que é solteiro e tem uma vida com você diferente quando ele tem uma vida conjugal, a postura desse homem, a postura dessa mulher muda, porque entra uma outra pessoa, uma outra família, e convive com ela. Não vai ser a forma que você tinha dessa pessoa quando ela era criança, adolescente. Muda. Talvez ela vai fazer algo, vai trazer a dor, a tristeza a você vai sentir, mas você não pode deixar isso fazer você ficar prostrado ao problema, criar uma resistência, porque Jesus cuidou a si mesmo do traidor, e cuidou, e reuniu todos que ali estavam e mostrou que Judas não havia o quê? Que traiu. Então, Jesus trata o inimigo como o quê? Amigo. Aí na sequência ele fala. Aí no verso 21, né? Comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura, sou eu, Senhor? E ele respondeu e disse: que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Como seria para esse homem se não houver nascido? Respondendo Judas, que o traía, disse: porventura, sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Jesus falou: aonde vós que há de mim trair? Ele não falou quem era. O próprio Judas Iscariotes
falou, anunciou que ele era o traidor. Ele mesmo. Aí a forma que Jesus agiu com ele. Ele disse: tu o disseste, Judas Iscariotes. Você está falando, você é o traidor. Eu não falei que é você. Falei que há um no meio de vós que há de mim trair. Você vê que Jesus manifestou que iria acontecer algo, já estava escrito lá atrás, só que ele não trouxe apontamento do dedo. É possível. Ele só falou. Judas se manifestou e sentiu no seu coração, e ele mesmo: sou eu? Sou eu. E continuando. E quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando, partiu, e deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, na última ceia, no último encontro, o traidor, o inimigo, estava com Jesus. Jesus estava tratando Judas Iscariotes da mesma forma que os outros discípulos. Da mesma forma. O mesmo amor, o mesmo sentimento, procurando acolher, procurando cuidar até o fim. Mostrando que Jesus não desiste de ninguém. Ele não desiste. Continuando, vou resumir. Todas as vezes se apresentava alguém para atrair Jesus, Jesus agia como? Ele chamava atenção, ele alertava, ele avisava, ele procurava fazer os discípulos refletirem, entenderem o que eles estavam fazendo. Para que eles viessem a ter a percepção, o entendimento espiritual, a forma que eles estavam se manifestando diante de tudo aquilo que eles estavam recebendo. E aí, Judas Iscariotes, depois da sentença, Pedro é avisado. Aí ele fala, verso 35 aí, ó. Disse-lhe Pedro: ainda que me haja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Eles disseram que ainda não tinham se convertido, não tinham maturidade, consciência do que Jesus estava realmente passando. E aí, Jesus, mesmo sendo traído de várias formas, Jesus foi traído, o Judas Iscariotes se entregou ele, cuidou dele, não privou ele de nada, até o último dia, até quando Jesus foi o quê? Entregue. Na sequência, você vai observar, Jesus em Getsemane, ele fala para os discípulos vigiar e o quê? Orar. Ele falou para Judas Iscariotes também vigiar e orar. Da mesma forma, vigia, ora, cuida da sua vida, cuida do seu coração. Jesus falou isso. Falou pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. E você observa que todas as vezes Jesus falava, é assim: o amigo fala, o amigo orienta, o amigo aconselha, o amigo diz o que é o melhor para a sua vida. Mas cabe a você, se você vai ouvir o seu amigo ou não. Se você vai ouvir ou não. Tem pessoas que ouvem, faz, colhe. Tem pessoas que não ouvem e não faz. Se privam de receber algo da sua vida. Sem falar para você fazer algo, faça. Não impeça a manifestação de Jesus. Então, aqui, todos eles impediram a manifestação de Jesus, da sua palavra, porque eles estavam, no caso, no processo de conversão. Judas não, porque ele estava nas mãos de Satanás. Pedro também estava, né? Nas mãos de Satanás, né? Ele também estava. Mas, como ele mostrou que o amigo não desiste, vai até o fim. Ele continua confiando, acreditando que a pessoa vai ouvir, que a pessoa vai aceitar o que ele tem de melhor para ele ou para ela. E se você ouvir o seu amigo jamais vai querer algo de ruim para a sua vida.
seu amigo é Jesus Cristo. É um amigo quando você for abandonado pelo seu filho, abandonado pela sua filha, abandonado pelas pessoas, pelos homens, Jesus está com você. Você estando sozinho, Jesus está com você. Jesus esteve em todo tempo com os discípulos, em todo instante com os discípulos. O homem pode abandonar, se esquecendo de você. E outra, o amigo, quando ele faz as coisas, ele não espera algo em troca. Amigo Jesus, uma pessoa com um amigo, quando você faz, não fique esperando da outra pessoa que ela vai retribuir novamente. Talvez ela vai retribuir. Faça e saiba que aquilo que você fez foi algo bom a ele, algo bom a ela. Não fique esperando o que ela vai fazer diante do que você fez. Não fique esperando. Faça a sua parte. Agora, se você esperar do outro fazer algo para você sentir no seu coração, mas eu fiz isso para ele, eu fiz isso para ela, e ele não retribuiu, ele não fez. Não. Você não tem que ficar esperando que a outra pessoa há de fazer. Você tem que pensar o que tinha que ser feito. Você fez, você agiu e procurou o quê? Ajudar. Procurou contribuir com a vida dela. Agora não fique esperando que ela vai fazer da mesma forma que você fez para ela, ou está o quê? Fazendo. Jesus fazia. Cuidou deles o tempo todo. Você observa que nessa passagem, quando ele estava no jardim, ele foi entregue, cumpriu a traição de Judas. Jesus, em momento algum, agiu de uma forma que mostrava ele como inimigo. Até mesmo na hora que Judas entregou, Jesus falou: amigo, que veste? Jesus tratou ele como amigo. Amigo, porque não era Judas que estava fazendo aquilo. Era Satanás que estava fazendo aquilo na vida de Judas. Por isso aconteceu essa situação. Satanás estava agindo. Satanás fez ele dar cabo da sua própria vida. Já próprio pensar, quando Judas Iscariotes entrega Jesus, ele entra em desespero. Pensa, ele entra em desespero. Por que ele entrou em desespero? Ele ficou atribulado. Meu Deus, eu entreguei Jesus. E Satanás fez o que era para fazer. Depois Satanás se retirou. E Judas enxergou. O que eu fiz? Não foi Judas que fez. Foi Satanás que fez uma vez? Judas. E aí, em desespero, o que ele fez? Foi se enforcar. Por não acreditar no que aconteceu, estava cego, estava refém de Satanás, refém do inimigo, também porque houve a brecha, deu a brecha para ser usado, para ser manipulado, ficou nas mãos de Satanás. E aí, Satanás se retira e ele vê o que aconteceu, entra em desespero. Não acredito, não é possível que eu fiz isso, o meu mestre, o meu Senhor. Jesus tratou ele como amigo, porque o Judas é uma coisa, o Satanás está dentro dele, é outro espírito, uma outra pessoa usando. Então, o preço da traição faz Satanás usar alguém que é incrédulo. Satanás faz trazer um conflito na sua vida. Satanás faz isso. Fez isso com Jesus, que é o Senhor, que é o único Deus na nossa vida. Se fez com Jesus, vai fazer com você. Satanás faz. E tem poder nas suas mãos. Então, ele trabalha indiretamente. Porque o foco de Satanás é fazer com que as pessoas que são incrédulas, não quer saber de nada de Deus, de nada de Jesus, Satanás aproveita. Eu vou manipular, eu vou usar, eu vou fazer algo com ele ou com ela, para que eu possa atingir você, que é de Cristo. Satanás é um astuto. Ele sabe como
pessoa ficar refém. Aí Satanás procurou: eu posso usar ele desse jeito, eu posso usar ela desse jeito. E aí, Satanás usando, vai trazer o preço da traição, vai fazer a pessoa que você mais ama ser o seu próprio inimigo, o meio da sua família. E você vai desistir de Jesus? Você vai abandonar Jesus? Se você fizer isso, é que você está caindo na estratégia de Satanás, que é fazer você ficar refém de algo que o inimigo está trabalhando. Ele trabalha astutamente, dia e noite, tempo todo, todo instante. Então você tem que pensar nisso, não desistir, não aceitar, não ser conivente com as obras infrutuosas das trevas. Seja conivente. Você, que é um homem cristão, uma mulher cristã, se você for refém, você conivente com obras infrutuosas das trevas, você também fará parte das trevas. Se você é a luz, você tem que fazer a sua luz de Cristo resplandecer sobre a sua casa, primeiramente sobre a sua vida, não as trevas. Então o inimigo faz isso, ele trabalha diretamente, trazendo uma contenda, uma briga, trazendo uma divergência, trazendo a situação de colocar um contra o outro, de trazer situações diabólicas, palavras lançadas de desprezo, de arrogância, de dizer: você não vale nada, você não presta, você não tem caráter. E você: meu Deus, é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha esposa. Você tem que entender quem está falando, talvez através da boca dele. Deus consegue ter esse entendimento de entender quem está falando. É realmente meu filho, a minha filha, ou quem está usando ela? Ou Satanás está usando ela? Tem que ter maturidade. Você ser de Cristo é uma coisa, a pessoa que não busca, ela é de Cristo? Não. Então você tem que ser alguém vigilante, vigiar o tempo todo. Vigia, ora, não aceite. Você tem que ser o cabeça, você tem que ser a direção, a cobertura da sua casa. Tem que fazer por onde? Porque se deixar as coisas acontecerem, vai somente querer atingir o seu coração. Então pense nisso. Satanás é astuto. Ele usou a vida dos discípulos e agiu. Se os discípulos conviviam com Jesus, presta atenção, se Jesus convivia com eles, falava a palavra, orava por eles, clamava por eles, Satanás usou, eu vejo a sua família, Satanás vai usar? Fala para mim, Satanás vai usar? Não seja inocente na fé, não seja criança na fé. Se discípulos foram usados por Satanás, que andavam com Jesus, deixaram milagre, cura, libertação, pessoas ressuscitando, Satanás usava. A pessoa da sua família, Satanás não usa, não? Tem certeza mesmo? Tem certeza? Acorda, irmãos, acorda. Cobertura de Cristo é a sua vida. Pessoas te cercam, não é cobertura de Cristo. Você orar é uma coisa, você clamar é uma coisa, você suplicar, querer um livramento é uma coisa, mas eles não estão na cobertura de Cristo. Você não está na cobertura de Cristo? Quem é a cobertura deles? Pelo amor de Deus, quem é a cobertura deles? Não é Jesus, é Satanás, é o falso Deus, que vai procurar manipular, conduzir ele. Então pensa nisso. Os discípulos estavam ali, Jesus deu autoridade para expulsar demônio, e mesmo assim, quando deu autoridade, eles tinham medo, desespero. Satanás manipulava o coração deles. Pedro ia ser morto, ia ser destruído. Jesus voltou para a vida dele, não desistiu dele, mesmo ele traindo também, ele traiu, negou Jesus, decepcionou Jesus, Jesus continuou cuidando dele, não desprezou, não deixou no anonimato. Pense, Satanás está livre, agindo no mundo, procurando uma brecha, procurando um momento para atingir a vida das pessoas. Então guarda
isso no seu coração. Saiba que Satanás está o tempo todo procurando somente um momento, a oportunidade de querer atuar, de querer atingir a sua família. Não vai querer atingir o seu vizinho, não vai querer atingir a sua vizinha, concorda? Meu vizinho está em outra casa, vai querer atingir a pessoa. Você tem o elo mais forte, o elo de amor, de sentimento, de amor fraternal. Você tem algo que você sente por ele e por ela. É esse. Satanás vai querer o quê? Agir. Você, homem cristão, mulher cristã, não aceita. Você que está à frente da sua casa. O inimigo quer te envergonhar. Quer envergonhar. Só que ele é assim. Quando ele conseguir fazer o que ele almeja, o que ele deseja, ele se retira. Eu fiz o que eu queria. Como Judas. Eu fiz, agora eu retiro. Aconteceu. Não. Você tem que pensar nisso. Mas essa pessoa não está na mesma fé que a minha. Não busca. Talvez você já teve várias decepções, dores, traições, e você fica se pensando, por que ele fez isso? Por que ela fez isso? Porque ele não tem nada de Deus, simples assim. Porque ela não tem nada de Deus. Porque se tivesse, jamais teria feito algo a você. Principalmente um filho que saiu dentro de você, uma filha, quer seja com o pai ou com a mãe, principalmente com a mãe. Se fez, ele não tem nada de Deus. Se não tem nada de Deus, tem de quem, pelo amor de Deus? Coremos. Sentimento físico, sentimento da alma é uma coisa, espiritual é outra coisa. Totalmente o quê? Diferente. Jesus passou por isso, pelo preço da traição, mas ele é o único amigo que sempre resistiu, cuidou, não aceitou, repreendeu, exortou, procurando sempre fazer o melhor e não se calava diante das coisas erradas. Jesus não se calava, ele sempre falava, ele sempre mostrava. Então guarda isso no seu coração. Jesus sempre estará com você, guardando o seu coração, guardando a sua vida. As pessoas te cercam porque vê o que elas querem para com Cristo. Geralmente elas querem ter uma vida com Cristo, uma intimidade com Cristo. Porque todas as pessoas que estão aí no mundo, andando de um lado para o outro, como Satanás andava, né? Satanás andava de rodear a terra e passear por ela, pessoas assim, andando de um lado para o outro. Então, pensa nisso, porque é algo profundo, mas você tem que ter a estrutura de Cristo dentro do seu coração. Amém, irmãos? Guarda isso, porque Jesus não só nos ensina, nos instrui, como ele mostra o que devemos fazer. E ouvir, não adianta ouvir e entrar pelo ouvido, só pelo outro. Eu acho que muitas pessoas dizem isso. Eu ouvo, eu vou fazer, eu vou realmente fazer aquilo que Jesus me ensinou. Aí chega na hora, não faz nada do que era para ser feito. Aí depois fica sofrendo, fica passando por várias situações adversas e aí não entende o que você fez para que algo viesse a mudar na sua vida. Vai de cada um. Amém? Graça e paz. Deus abençoe aos irmãos.